Olá! Você sabia que no Brasil existem atualmente 213,4 milhões de habitantes? E destes, 30% está analfabeto funcional. Eu sou a Patrícia Fernanda da Silva. Sou professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho na Faculdade de Educação, a FACED, e também no Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, como professora permanente. E aqui, no Descomplicando o Futuro, eu vou literalmente descomplicar o seu futuro com o uso das tecnologias digitais e também da inteligência artificial. Porque este programa, ele nasceu a partir de uma necessidade. Atualmente, o público 50+, 52% da nossa população está analfabeto digital. Isso quer dizer que talvez você tenha muita facilidade com o uso das tecnologias digitais, mas essas pessoas não. Então aqui eu vou te ensinar a utilizar as tecnologias com mais segurança, com mais propriedade, com mais facilidade, descomplicando e fazendo parecer muito simples aquilo que não é. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas, eu vou trazer dicas bem simples para que você não seja vítima de golpes digitais, de fraudes e utilize as tecnologias e a inteligência artificial com sabedoria para diminuir o seu tempo e também aproveitar ela no dia a dia, porque nós não aprendemos a utilizar ela desde pequenos. Descomplicando o Futuro, com doutora Patrícia Silva. 8 mil pessoas são vítimas de golpes e fraudes digitais no Brasil a cada hora. Então, eu vou trazer um quadro que se chama Alerta Digital, para que você não seja uma delas. Os principais golpes que acontecem no Brasil são dois: os golpes por meio de cartões e também os golpes por meio de WhatsApp. Você já deve conhecer as clonagens de cartões e também por meio de WhatsApp. As clonagens, elas acontecem através das centrais telefônicas e também por meio do WhatsApp. Alguém pode te ligar, ou você deve conhecer alguém também que já passou por isso, pela chamada central telefônica, em que alguém liga e pede que você confirme uma compra. Então, é digitado algum número. Ou o golpe do WhatsApp, em que você tem a clonagem do WhatsApp, ou então também o chamado perfil falso, em que uma pessoa entra em contato com uma foto de algum conhecido, mas com um número diferente, pedindo o envio de valores por meio de Pix. Mas eu tenho uma boa notícia. Contra esse tipo de golpe, você pode se proteger. E eu vou lhe ensinar agora como fazer isso. Mas então, você acompanha comigo este passo a passo para os celulares Android e também iOS. E faça ele neste exato momento. Você vai pegar o seu aparelho, se você tem um iPhone, porque o sistema é diferente. Você vai ativar a confirmação em 2 etapas. Nesta primeira tela, você vai primeiro em configurações, depois você vai ir em conta. Já na segunda tela, você vai ir em confirmação em 2 etapas. Eu já tinha feito essa proteção no meu telefone, por isso que não vai aparecer para eu digitar o PIN. Você vai lá, vai escolher uma senha que você precisa colocar e essa senha você vai digitar. Anota para não esquecer. Depois você vai confirmar ela de novo. Pronto, está feito o processo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que os aparelhos são Androids.
Então, vai mudar um pouquinho o processo. Nessa primeira tela que eu estou mostrando, a gente vai lá à direita, bem no canto superior da tela, eu tenho os 3 pontinhos, então eu vou tocar nele. Na segunda tela, eu vou ir em conta, toco de novo. Na terceira tela, eu tenho de novo configurações em 2 etapas. Observe que nessa tela ali eu ainda não tinha feito. Então, eu vou escolher uma senha de 6 dígitos. Anota a senha escolhida e depois vai em ativar. Pronto, você já está protegido contra um dos maiores golpes financeiros que tem atingido a nossa população. Gostou da dica? Se gostou, então já não esquece de me acompanhar aqui todas as sextas-feiras às 17 horas. A segunda coisa que você vai ter que fazer agora também para se proteger é a sua privacidade. Ela precisa ser cuidada. E para isso você precisa deixar a sua foto do perfil escondida de pessoas as quais você não conhece. Você vai ter que deixar ela visível apenas para os seus contatos do Instagram. E eu vou ensinar agora como você vai fazer isso também através de um passo a passo. Então me acompanha aqui que eu vou mostrar também como fazer para os telefones Android e iOS. Agora eu vou mostrar para você como esconder a sua foto de perfil. Mas se você tem um aparelho de iPhone, você vai entrar no aplicativo do WhatsApp, vai em configurações e em privacidade. É o que mostra na primeira tela. Depois disso, você vai na foto de perfil. E aí você vai selecionar apenas para os meus contatos. O que vai acontecer? Somente os seus contatos vão ver a sua foto de perfil. Isso impede que outras pessoas possam salvar a sua foto e se passar por vocês, para não acontecer o famoso pedido do Pix por WhatsApp. E agora vamos esconder a sua foto de perfil nos aparelhos Android. Então você vai lá em configurações, privacidade, vai clicar em foto de perfil e meus contatos e ativar. E agora você está protegido para o golpe do perfil falso. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai mais, nunca mais cair em golpe do WhatsApp? Não, mas quer dizer que você estará mais protegido contra golpes digitais. Você precisa cuidar para não clicar em links, para não ficar mandando mensagens para quem você não conhece, para quem lhe chamar, você precisa bloquear imediatamente e não dar conversa, e também para não ficar atendendo ligações de números desconhecidos. Isso já é um bom caminho. E no quadro Descomplicando, eu tenho o prazer de apresentar e de trazer como primeiro convidado o professor Eliseu Reateg. O professor Eliseu tem uma vasta trajetória em pesquisa e experiência em inteligência artificial. E por isso ele foi o nosso primeiro convidado a abrir o quadro. Ele é formado e é doutor em computação pela Universidade de Londres. Também é bolsista de produtividade no CNPq. O professor Eliseu também é meu colega na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha na FACED, na Faculdade de Educação. E é professor permanente no programa de pós-graduação em informática na educação. O professor Eliseu, ele tem uma experiência tão grande e também fala de IA já desde 1990 e por isso é o melhor convidado para estar aqui. Então, eu vou deixar que ele comece falando um pouco mais desta trajetória. Professor Eliseu, muito obrigada por ter aceito esse convite e é uma honra estar contigo aqui no Descomplicando o Futuro. Eu que agradeço, Patrícia, o convite e as gentis palavras de apresentação. É um prazer mesmo estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão interessante e parece que tomou um pouco as nossas vidas, né? Desde o advento do ChatGPT,
todo mundo fala sobre essas tecnologias, não só na educação, em todas as áreas da sociedade, né? Parece que a IA, ela começou a entrar, a penetrar na vida das pessoas, nos mais diferentes setores. Então, a gente não pode não falar disso, e parece que tudo começa pela educação. Mas eu acho interessante também a gente perceber que a inteligência artificial, a história da inteligência artificial, ela começa bem antes do ChatGPT e bem antes do que a gente imagina, né? Lá pela década de 50 já se falava em inteligência artificial. A minha contribuição veio um pouquinho mais tarde, né? Não na década de 50, mas nos anos 90, como tu disseste, eu já trabalhava com inteligência artificial. O meu doutorado é nessa área. E então, desde esse período que eu estudo isso, me interesso por isso, e foi interessante ver como todas essas mudanças foram nos trazendo para a IA, como a gente vê ela nos dias de hoje. Bom, como o senhor bem mencionou, a gente vem observando muitas mudanças em relação à IA. Mas eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouquinho sobre quais são as maiores dificuldades observadas, tanto pelos professores quanto pelos alunos, e também quais são as dificuldades das pessoas em geral com o uso dela na prática. Eu acho que a primeira dificuldade tem a ver com a falta de compreensão do que é a inteligência artificial. As pessoas pensam que é a falta de formação em inteligência artificial. Esse é um problema, então é muito importante que a IA venha para os espaços formativos para que as pessoas entendam um pouco melhor o que é essa tecnologia, né? Então, as pessoas pensam que... Algumas pessoas confundem um pouco com o raciocínio humano, como se fosse alguém com as mesmas capacidades, né? Ou capacidades parecidas com o ser humano, sem entender exatamente que mecanismos são esses. E eu acho que, a partir disso, vão surgindo as dificuldades de uso, não no sentido de saber operar essa ferramenta, porque é uma ferramenta conversacional. Então, eu entro no ChatGPT, eu entro no Gemini e eu posso simplesmente conversar. Então, usar é muito fácil, mas conseguir fazer um bom uso da inteligência artificial, isso é que não é fácil. Então, no campo educacional, os alunos usam da maneira como eles acreditam que naquele momento é o benefício deles, então faz esse trabalho para mim, sem perceber muito, né, ou sem, na verdade até podem perceber, mas sem contar que isso, no médio, no longo prazo, está prejudicando eles, né? Então, por um lado, os alunos, então, sem entender como fazer um bom uso dessa ferramenta, e, do mesmo lado, os professores também, sem saber muito bem como usar e quais os limites dessas ferramentas. E outro ponto que eu acho importante salientar é que quando a gente fala de inteligência artificial, normalmente a gente está falando ou está pensando, né, no ChatGPT ou essas ferramentas de uso genérico. Então, vamos usar IA na educação. E isso quer dizer um professor operando o ChatGPT diretamente. Mas parece que a gente deixou de pensar que IA na educação são ferramentas também que estão desenhadas especificamente para a educação. E essas ferramentas especificamente desenhadas, essas limitações ou essas dificuldades, elas acabam não acontecendo tanto, porque elas foram justamente projetadas para um dado uso. As ferramentas de uso geral, elas vão colocando esses problemas, essas dificuldades, porque eu posso ali fazer qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de uso, né? Quando eu tenho um uso mais delimitado, eu acabo facilitando um pouco o uso para um bom propósito. Bom, e dando continuidade ao uso da inteligência artificial no cenário educacional, eu gostaria de saber do senhor qual deve ser o papel do professor diante deste cenário. O professor tem um papel relativamente difícil no sentido de que muda um pouco a maneira como professor, aluno
e os materiais que são consultados, né? Antigamente, os alunos consultavam livros, enciclopédias, materiais que tinham, vamos dizer, fontes bem definidas. Hoje, a IA responde, essas IAs genéricas, né? Então, hoje, essas IAs respondem e os alunos não sabem até que ponto essas respostas, na verdade, o aluno assume que essa resposta é verdadeira, mas a gente sabe que algumas vezes as IAs, se fala muito das alucinações das IAs, cada vez se vê menos e dependendo do tipo de conversa que a gente tem com as IAs, essas alucinações têm aparecido menos. De qualquer maneira, são informações que não têm uma fonte definida e o professor agora precisa lidar com isso quando os alunos estão fazendo as suas atividades. O professor, ele precisa, na verdade, até pensar em outros tipos de atividade que desafiem os alunos de outras maneiras. E pensando no uso dessas ferramentas, né, como desafiá-los. Quando a gente percebe o potencial de uma ferramenta como essas, de um potencial conversacional sobre assuntos muito específicos, isso é enorme. Não se tinha essa possibilidade antigamente, né? Eu dava um problema para um aluno e ele ia tentar resolver esse problema sozinho. Se ele tivesse uma dúvida, paciência, ele teria que esperar para vir conversar com o seu professor. Agora ele tem um tutor ali muito potente. Explorar esse potencial, a gente precisa aprender a fazer isso. E também precisa... A grande dificuldade dos professores hoje, assim, uma queixa muito grande, é que os alunos simplesmente pedem para essas ferramentas fazer os trabalhos escolares, né? Então, trabalho de casa, tema de casa. É difícil de pedir porque os alunos simplesmente entregam temas escritos pelo ChatGPT. E, inclusive, os alunos fazem umas brincadeiras, assim, um aluno de 7º ano diz, ChatGPT, faz essa atividade para mim como se tu fosse um aluno do 7º ano, coloca alguns erros para não perceberem que fui eu, ou alguma coisa assim, né? Então, todas as artimanhas para tentar fazer as atividades e o professor precisa lidar com isso, né? Acho que esses são os grandes desafios que a gente tem encontrado hoje. Aproveitando essa sua fala, eu vou trazer uma pergunta que foi feita pelo público, porque durante a semana eu abri uma caixinha de perguntas comentando com os seguidores que o senhor estaria aqui. Então eu vou aproveitar para trazer uma pergunta que foi feita para que, se o senhor pudesse dar uma dica, um conselho para quem está começando a utilizar e para quem já utiliza as inteligências artificiais. Qual seria, como educador, como aluno, como professor e como graduando, a dica que o senhor daria como especialista no uso de inteligência artificial? E também quais os cuidados? O uso da inteligência artificial, as ferramentas genéricas, a gente poderia dividir esse uso de diversas maneiras. Quando eu peço uma informação para a IA, essa informação, ela vem, então, sem uma fonte. A minha primeira dica, então, para esse tipo de uso, é que a IA seja utilizada como um ponto de partida, mas não o ponto de chegada, né? Não o fim. Então, ela me dá... Eu converso com ela, eu me informo um pouco sobre o assunto e eu uso isso para ir além. E ir além quer dizer, ir atrás das fontes, ir atrás dos textos. Para a pessoa que está sendo formada, o contato com esses textos originais é importante. A gente precisa, a IA tem tendência a simplificar muitos textos. Então, eu como uma pessoa que estou em formação, se eu só conseguir ler textos que estão completamente diluídos e simplificados, eu vou perdendo a minha capacidade de lidar com uma escrita mais complexa. Então, é muito importante que eu consiga sair desse circuito de simplificações, de conversa com a IA, e que eu vá para esses textos mais complexos. Bom, mas a IA também ela é capaz de fazer outras coisas que não sejam só me trazer informação. Eu posso pedir para a IA fazer outras coisas, como
eu tenho 3 receitas, me ajuda a combinar essas receitas, a receita 1, a receita 2 e a receita 3. Então é como se ela estivesse resolvendo um problema para mim, me ajudando. Aqui, ela não está trazendo nenhuma informação, então ela está me trazendo um resultado para um problema que eu trouxe, e aí eu tenho que ter um senso crítico para saber se aquilo ali faz sentido, né? A mistura que ela inventou ali com aquelas 3 receitas, se isso pode ser algo bom ou não. Isso até é bom, né, para desenvolver o senso crítico, mas eu acho que o ponto principal é mais o primeiro, né, porque a maior preocupação no uso da IA é esse, de a IA trazer informações que podem não só não ser certas, mas elas vêm de maneira muito diluídas. Então, ir nas fontes acho que é algo muito importante, nas fontes originais, né? E uma outra pergunta, em relação às ferramentas. Quais seriam as principais ferramentas de IA e as ferramentas mais confiáveis para quem está começando a utilizar? Bom, as ferramentas que a gente conhece, eu tenho citado uma aqui na minha fala muitas vezes, ChatGPT, Gemini, que chamam Gemini, Claude, que chamam de Cloud, ou eu não estou dizendo que se chame Claude, não estou inventando aqui uma pronúncia específica, né, mas a gente ouve variações nessas pronúncias desses termos. DeepSeek, essas 3 que eu citei agora são as ferramentas de grandes empresas norte-americanas. E existe uma ferramenta chinesa, que é o DeepSeek, que também compete um pouco com essas grandes ferramentas americanas. Eu diria que essas são as principais ferramentas que a gente vê hoje e não é possível, não posso dizer qual delas é mais confiável. Elas operam em cima de princípios que são muito similares, com tecnologias, com suporte de infraestrutura que é muito similar. O DeepSeek, essa ferramenta chinesa, em termos de infraestrutura, é uma das que tem uma infraestrutura menor, mas mesmo assim eu não vou ousar dizer que ela seria menos confiável do que as outras. Os cuidados que eu mencionei que a gente precisa ter com essas ferramentas genéricas de inteligência artificial são os mesmos. E agora nós vamos para as perguntas do público, que foram geradas a partir da caixinha de perguntas do Instagram. Essa pergunta, ela gerou muito debate e também gerou muito volume, então eu trouxe ela em uma só. Quem nunca utilizou a inteligência artificial está ficando para trás? Quais são as principais ferramentas de inteligência artificial que uma pessoa deveria utilizar independente da sua profissão? A primeira pergunta, se quem não utiliza a inteligência artificial, se está ficando para trás. Eu diria, então, que você, jovem, que não está utilizando a artificial, está, sim, ficando para trás. No mercado de trabalho hoje, a maior parte a IA, como eu falei no início, ela está sendo introduzida nos mais diferentes campos de trabalho. Então, se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu sou o que quer que seja, quando a gente diz que ela está sendo introduzida, quer dizer que ela está agilizando o trabalho dessas pessoas. Então, se eu quero me inserir nesse mercado de trabalho futuramente, eu preciso saber usar essas ferramentas para conseguir operar esses sistemas, entender melhor o que eles estão fazendo. Hoje, nos setores de recrutamento, e a gente pode pensar até em programação de computadores, eu preciso entender, eu preciso saber programar, mas eu preciso saber operar uma inteligência artificial que faz programação. Porque se eu não souber fazer isso, eu sozinho vou demorar 20 dias para fazer um programa que junto com uma IA, em 1 hora eu faço. Então, eu preciso, sim, saber utilizar essas ferramentas, né? Eu acho que qual a ferramenta, eu vou cair numa resposta que eu já dei antes. Existe esse conjunto de ferramentas que são as ferramentas que são hoje mais conhecidas, mais utilizadas. Elas operam da mesma forma, né? Elas conversam com a pessoa, elas usam eu vou chamar aqui assim, uma interface conversacional. Então, uma caixa de texto, eu vou ali, eu digito, ou eu até posso mandar um áudio.
Então, a maneira como elas operam é a mesma. Saber usar uma delas é um bom princípio para eu começar a me formar e eu ter familiaridade com a maneira como elas respondem, o tipo de questão que eu posso colocar, o tipo de problema que eu posso resolver, a maneira como eu faço essas colocações, né? Aqui tem um termo que tem sido muito usado, que é a engenharia de prompt, a engenharia de comando. Né? Prompt é a palavra em inglês que vem para ser o comando que eu dou para a IA. Então, essa ideia de engenharia de prompt é como eu organizo esse comando quando eu quero solicitar algo para a IA, como eu organizo esse comando para que a IA me responda de maneira mais precisa com relação àquilo que eu desejo realizar. Então, essa engenharia de prompt, a gente, de certa forma, ao usar a IA mais tempo, a gente vai intuitivamente, porque como ela é conversacional, intuitivamente a gente vai aprendendo a escrever de uma forma em que a IA entende aquilo melhor e responde de maneira mais precisa. Mas existem também informações específicas sobre engenharia de prompt para que a gente consiga organizar esses comandos de maneira mais próxima ao que a IA entende e responde com mais habilidade, vamos dizer. E agora, para encerrar, se o senhor pudesse dar uma única dica para quem está começando com o uso da IA, qual seria? Use bastante. Para quem está começando a usar, é um desafio o uso da inteligência artificial, mas ela é muito divertida de usar também, porque a gente pode usar para diferentes coisas. Então, use a IA para fazer coisas que estão no seu dia a dia, que são no seu interesse, questões que lhe vem à memória, sobre coisas que aconteceram, para que você, aos poucos, desenvolva uma certa familiaridade e não se sinta mais intimidado pelo uso da IA. Eu acho que a dica é essa. Para quem está começando e se sente um pouco relutante nesse uso, a experiência de uso dessas ferramentas, ela pode ser muito interessante. Então, aproveite, use-a para fazer coisas que são do seu interesse e bom uso dessas ferramentas que têm um potencial enorme, na verdade, e que transformam um pouco as nossas vidas na sociedade em que a gente está hoje em dia. Bom, professor Eliseu, muito obrigada por estar aqui. Eu espero que uma próxima vez o senhor possa vir novamente aqui no Descomplicando o Futuro para ajudar a descomplicar o futuro das pessoas e também para contar um pouco das suas experiências e colaborações internacionais com outras universidades e contar como tem sido descomplicar o futuro das pessoas na China, no Canadá e na Inglaterra, o qual o senhor também tem colaborado. Será um prazer, Patrícia. Estou sempre disponível para vir conversar com vocês quando desejarem. Muito obrigada. E chegamos ao fim do episódio de estreia do Descomplicando o Futuro com a doutora Patrícia Silva. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a você que esteve aqui comigo, me acompanhando, e também aos meus apoiadores, a Cris Boarito, Alfaiataria, a Ravivar Estética e também a Compumate Sistemas de Softwares Corporativos. E espero você aqui na próxima sexta-feira, às 17 horas. E também lhe convido a nos acompanhar pelas redes sociais. Mande seus comentários, as suas dúvidas e também sugestões. Um beijo e até a próxima. Descomplicando o Futuro, com doutora Patrícia Silva.